o que a Bíblia diz sobre a diferença de idade entre casais. Acompanhe o vídeo até o final e veja o que a Bíblia diz a respeito. Tem um dito popular que diz: o amor, ele é cego. O amor pode até ser cego, mas as pessoas que monitoram a vida dos outros, não. E quando há uma grande diferença de idade entre o casal, os comentários são inevitáveis. Por exemplo, o interesse pelo dinheiro é a preferência pela estética. São as críticas mais comuns. Isso nos leva-nos a questionar: esta mudança tem impacto na relação? Claro que não existe receita de bolo que te deixe feliz. Existem muitos casais com grande diferença de idade que estão casados há muito tempo e são felizes. O casal deve pesar os prós e os contras da diferença de idade, até porque o tempo vai passar para eles e um deles será mais afetado que o outro. Alguns casais com grande diferença de idade dizem que o amor vence tudo. No entanto, a diferença de idade inclui fases da vida relacionadas como hormônios, vida social, capacidade de ter filhos, vitalidade e ritmo de vida, entre outros. Essa diferença é sentida menos no início do relacionamento, mas com o passar dos anos, as consequências ficam mais acentuadas e trazem complicações para ambas as partes e para a família. Podemos lembrar da dificuldade que o casal enfrenta na sociedade, como já foi dito anteriormente. As pessoas fora do relacionamento sentem que o parceiro mais jovem está se aproveitando e explorando o mais velho. Podemos enfatizar os conflitos que podem ocasionar a significativa diferença de idade entre os casais. O parceiro mais velho pode ter uma atitude controladora, justamente por ser o mais velho na relação. E a juventude dos mais novos pode obrigar os mais velhos a não viver a sua fase natural da vida, com o pretexto de acompanhar seu parceiro. Mas enfim, não vivemos pelo que a sociedade diz ou pensa. Vivemos para nós e principalmente para Deus. Então, cabe a cada pessoa avaliar e decidir o que é melhor para a sua vida nos propósitos de Deus. Mas, o que a Bíblia diz sobre as diferenças de idade nos relacionamentos conjugais? A Bíblia tem alguma orientação sobre esse assunto? Se você pesquisar na Bíblia Sagrada a frase diferença de idade nos relacionamentos, você encontrará exatamente nenhum resultado. Na verdade, a idade de uma pessoa raramente é mencionada nas Escrituras Sagradas. Isso é a verdade para as pessoas casadas na Bíblia. Simplesmente não sabemos a diferença de idade dos casais na Bíblia. Abraão e Sara, por exemplo, são exceção. Sabemos a diferença de idade entre os dois. Quando Deus prometeu a Abraão que ele e Sara seria o início de muitas nações, então Abraão caiu no chão e Sara riu. E disse para si mesma: nascerá um filho à centenária? Sara, com 90 anos de idade. Gênesis, capítulo 17, versículo 17. De acordo com as perguntas provocativas de Abraão, ele e Sara tinham 10 anos de diferença. Não é uma grande diferença de idade, mas vale a pena ser mencionado. Não há outro casal na Bíblia onde suas idades sejam especificadas. Muitas vezes, supõe-se que Boaz era significativamente mais velho que Ruth. Isso é baseado em uma passagem bíblica de Ruth 3, quando Ruth pede a Boaz para ser seu parente redentor. Boaz responde: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Pois, após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico.
A implicação é que Ruth, em vez de procurar um marido entre as pessoas mais próximas da sua idade, tanto em Moabe como em Israel, tentou seguir os costumes judaicos e colocar-se sob a proteção do mais maduro, Boaz. Algumas tradições judaicas colocam a idade de Boaz entre 80 anos e Ruth 40, mas a Bíblia não revela especificamente a diferença de idade entre os dois. Também é comum ouvir que José era significativamente mais velho que Maria. Contudo, não há absolutamente nada na Bíblia que se indique isso. Dado o silêncio da Bíblia Sagrada sobre o assunto, podemos dizer que, afinal, a diferença de idade nos relacionamentos não são uma grande preocupação para Deus. A idade certamente pode ser importante no casamento, mas é muito menos importante do que as outras questões, como segurança, maturidade espiritual, compatibilidade, entre outros. Mas enfim, o que a Bíblia diz sobre a diferença de idades entre casais? A Bíblia, ela não trata a diferença de idade como um problema moral ou espiritual, ou seja, não existe lugar algum na Bíblia um número exato que represente algum princípio para medir o julgo desigual por alguma diferença de idade entre o casal. A palavra de Deus, ela não menciona número específico para a diferença de idade entre um casal, nem de forma literal, nem em parábola, nem no contexto profético.